Doutor, o faturamento da sua clínica está travado? Aqui nesse vídeo você vai descobrir quais são as 4 principais métricas que você tem que ter atenção aí dentro da sua clínica, que você tem que ter elas na ponta do lápis para conseguir subir o faturamento da sua clínica. E também como analisar um funil de vendas interno, como que você analisa desde o primeiro ponto de contato com o seu cliente até no ponto de fechamento. E será que essas métricas que você tem, o que vocês estão fazendo, estão boas? E com isso eu vou trazer aqui também um funil recomendado para você buscar sempre atingir as porcentagens em cada etapa do funil, tá? Mas vamos deixar isso lá para frente, eu te explico. Antes de começar, eu só queria me apresentar brevemente. Meu nome é Marcelo Andrade, eu sou proprietário da Odontolides, uma assessoria comercial com foco em fazer dentistas venderem mais. Então nós temos uma metodologia própria onde nós conseguimos acompanhar você desde o seu primeiro contato com aquela pessoa desconhecida até quando ela vira um cliente e realmente compra de vocês. Nós conseguimos te ajudar em toda essa jornada. Se você estiver precisando desse tipo de serviço para captar mais clientes aí através da internet, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site onde você consegue ver o que nós fazemos mais na prática e marcar uma reunião com a gente. Mas sem enrolação, vamos lá para o vídeo. Qual é a primeira dessas métricas, né? Gente, é o CPL. Aqui na tela do meu computador vocês conseguem ver o que significa CPL. É o custo por lead. Mas o que é lead, né? Lead, gente, nada mais é do que aquela pessoa que vem até o seu WhatsApp perguntar sobre o preço, perguntar sobre o seu procedimento, tirar algumas dúvidas. Essa pessoa que chegou ali no WhatsApp, ela ainda não comprou de você, ela é um lead. Então, essa métrica, o CPL, é quanto você precisa gastar para ter uma mensagem no seu telefone. E como que nós fazemos esse cálculo? Tem uma forma bem simples de ser feita, que você pode pegar o seu investimento, não necessariamente precisa ser o seu investimento em publicidade, em mídias pagas ali do Instagram, do Google. Você pode pegar até o seu investimento que é feito em mídias como rádio, panfletagem, outdoor, desde que você tenha uma forma de metrificar. Você precisa conseguir acompanhar, por exemplo, nenhuma panfletagem. Se você coloca lá que a pessoa tem que entregar aquele panfleto para ela conseguir algum benefício exclusivo, né? E claro, a gente tem que ter muito cuidado aí nessas abordagens por causa das regras do CFO, mas você teria que fazer com que a pessoa chegasse até a clínica ali e te falasse que ela veio através daquela divulgação do panfleto. Se você conseguir metrificar isso, você também consegue calcular o seu custo por lead. Não obrigatoriamente o custo por lead você tem apenas quando é investimento no Facebook ou no Google, tá bom? Você consegue calcular aí em qualquer plataforma, em qualquer mídia de divulgação. Mas é muito mais simples você calcular quando é um anúncio feito nessas plataformas. E para calcular é bem simples. Basta você pegar o valor que você investiu ali no mês, que você fez aquela campanha. Então vamos supor que você tenha investido R$3.000 e dividir pelo número de mensagens que você recebeu ou então ligações, tá? O número de pessoas que chegaram ali a entrar em contato com vocês. E assim você teria um custo por lead de R$10. Então nesse cálculo aqui que eu dei como exemplo, basta você dividir o valor que foi gasto pela quantidade de leads que chegaram, que você vai ter o seu custo por lead. E essa métrica, apesar dela ser bem simples, bem fácil de calcular, ela é muito importante e você deve acompanhar ela semanalmente, mensalmente, quanto que está o seu custo por lead. Ele está subindo, por que ele subiu? Ou ele caiu, também tem que descobrir por que o seu custo por lead caiu. Porque assim você consegue replicar essas atitudes que estão dando certas, ou então evitar a que estão dando errado e que está fazendo o seu custo por lead subir. E em segundo lugar, uma métrica super importante é o CAC, seu custo de aquisição de cliente. Ou seja, quanto que você precisa gastar para conseguir comprar um novo cliente. E isso é muito bom você ter esse cálculo, porque você consegue ter uma noção do próximo mês, uma estimativa do valor que você vai investir, quantos novos clientes você vai receber. Então, para calcular essa métrica é bem simples. Basta você pegar o valor que você destinou àquela campanha de marketing e dividir pela quantidade de novos clientes que você conseguiu.
Então, vamos supor que você tenha investido aí R$3.000, tenha conseguido 10 novos clientes, então o seu custo de aquisição de cliente foi R$300. Com isso, você vai tendo mais números para conseguir se planejar para o próximo mês. Você sabe que seu custo de aquisição de cliente está R$300, será que no próximo mês, se você colocar R$4.500 em alguma campanha, o seu custo de aquisição de cliente vai manter e você vai conseguir comprar mais novos clientes? Então isso é uma métrica bem importante que você tem que ter aí na ponta do lápis. E agora, seguindo para a terceira métrica, é o seu ticket médio por paciente. Tão importante quanto você saber quanto custa para você comprar um novo paciente, é saber quanto ele deixa de ticket médio. E por que eu digo que essas métricas são super importantes, né? Porque conforme você vai tendo esses números, daqui a pouco a gente consegue calcular se a campanha de marketing que você está fazendo, se ela está te dando lucro ou não. Porque talvez você esteja investindo R$3.000, está voltando mais dinheiro do que você investe, mas mesmo assim você não está tendo lucro. E isso é possível. E algo super importante é você ter o ticket médio. E como que você calcula o ticket médio? Você precisa pegar do seu histórico de atendimento que você já tem. Então pega lá o último mês, vamos supor que você tenha vendido R$65.000 e que isso tenha sido vendido para 40 pacientes. Então você tem um ticket médio de 1.625. Basta dividir o faturamento pelo número de pacientes. E isso é bem interessante que você faça pelo menos aí dos últimos 6 meses, para você saber se o seu ticket médio está mantendo, se ele está caindo, está subindo, porque assim você também consegue ter ações para aumentar o seu ticket médio. Aí, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue subir o ticket médio para o paciente? Olha, é bem simples. Vamos supor um caso de um paciente que chegou e ele tem que fazer um tratamento que fica R$8.000. Porém, ele não quer fazer esse tratamento por completo, ele quer fazer ele por partes. Então, se você tenta argumentar com a pessoa, tenta trabalhar mais ela ali para ela fechar o tratamento completo, você consegue aumentar o seu ticket médio. Outra forma também é oferecer para os seus clientes procedimentos que são complementares. Então, se a pessoa está fazendo com você um tratamento de ortodontia, ela está quase finalizando, já oferece para ela um clareamento, já vai vendendo outro serviço. E isso você pode fazer hoje com qualquer um dos serviços que você tem dentro da sua clínica. Um outro ponto também que você pode analisar é se a sua precificação se ela está correta. Talvez você está precificando muito baixo e vale a pena você aumentar um pouquinho a sua precificação. Mas antes de continuar, pessoal, clique aqui no botão para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixa aí o seu comentário que eu vou responder todo mundo. E agora nós vamos para a métrica mais importante, que é o ROI, ou seja, retorno sobre o seu investimento. Com essa métrica nós conseguimos saber se aquele investimento que você fez lá no Facebook, lá no Instagram, se ele valeu a pena ou não. E como que calcula o ROI, né, o retorno sobre o investimento? Para calcular o ROI, primeiro você tem que pegar o faturamento que aquela ação, aquela campanha que você fez gerou. Então eu fiz uma suposição que você tem aí 10 vendas a um ticket médio de R$2.000, R$20.000 de faturamento. E supondo que o seu lucro após pagar impostos, pagar custo com laboratório, hora clínica, após pagar exatamente tudo, você tem aí um lucro de 25%, né? O seu custo aqui seja 75%. Então o seu lucro em reais foi aqui nessa situação de R$5.000. E como que calcula agora o ROI? Você pega os R$5.000 que você teve de lucro e divide ele pelo valor que você investiu em marketing, que nesse caso aqui foi R$3.000. Com isso, nós temos um resultado de 1,66. Então quer dizer que o seu ROI aqui nessa campanha tenha sido 1,66. Mas sabendo disso tudo, qual que seria um ROI bom? Gente, esse ROI desse exemplo que eu calculei para vocês de 1,66, ele não é um ROI bom e ele é até um ROI bem arriscado. O mínimo aceitável aqui para a odontologia seria um ROI de 2, né? Ou seja, investir R$3.000 e ter R$6.000 de lucro, tá? Então esse seria aí um ROI mínimo para a gente trabalhar. Agora eu quero falar com vocês sobre um funil
para você acompanhar dentro da sua clínica, né? Eu até já cheguei a mostrar ele aqui em outro vídeo, mas hoje eu estou trazendo uma sugestão para vocês com números de que seria bons e que você deve buscar dentro da sua clínica. E primeiro eu vou explicar como que funciona, como que você vai calcular o seu, para depois você ver se você está bom ou ruim, ou se está bom em alguma etapa e ruim em outra, que é muito normal acontecer. E como que a gente faz o acompanhamento desse funil de vendas, né? É bem simples, gente, você precisa apenas dessas 4 informações aqui, que é leads, consultas agendadas, realizadas e vendas. Nós usamos como exemplo uma clínica que vai receber 300 leads por mês. O ideal é que essa clínica agende pelo menos 40%, que daria aí 120 consultas agendadas. Após agendar essas consultas, tem faltas, isso é normal acontecer, a pessoa desmarcar. E o ideal é que a gente trabalhe aí com 50% de comparecimento. Então seria aí 60 consultas realizadas. E dessas consultas realizadas, o ideal que você deve buscar é 40% de vendas, ou seja, 24 vendas. Mas, gente, esse daqui é o melhor dos mundos, tá? Isso daqui é difícil conseguir, não é sempre que você vai conseguir. É muito comum, às vezes a clínica faz aqui 50% de consultas agendadas, só que ela vai fazer aqui 35% de consultas realizadas. E chega aqui na etapa de venda, ela faz 24%. Isso é normal, gente, isso acontece, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês qual que seria o cenário ideal, qual é o cenário ideal que você deve buscar aí na sua clínica. Porque vamos lá, vamos para a prática aqui. Vamos supor que dos leads que chegaram, a sua secretária só está conseguindo agendar 20%. E você sabe que o ideal é 40%. Só que nesse cenário onde ela só consegue agendar 20%, nós temos que nos perguntar o que está acontecendo, por que ela não está conseguindo fazer os 40%. Vamos pegar na prática, pega o telefone, vê a conversa dela, como que ela está desenvolvendo a conversa com o lead, se ela está apenas esperando que o lead chegue e já agende uma avaliação, ou se ela está dando respostas erradas, mas desconsidere essa opção. Digamos que a sua secretária está levando atendimento muito bem, está sendo educada com o lead, ela está puxando conversa, está tentando descobrir as dores dele, mas mesmo assim ela não consegue agendar. Então o que pode ser? Pode ser a qualidade do lead que a sua equipe de marketing está te entregando. No caso dos dentistas, onde vocês mesmos fazem a campanha, pode ser a campanha que você elaborou ali que não está trazendo um resultado bom. Então você tem que buscar qual está sendo o problema, por que a sua secretária não está conseguindo agendar. Aí pegamos um outro cenário, onde o comparecimento também está baixo. Vamos supor aí, o comparecimento está... não, vou colocar um pouquinho mais. O comparecimento está 25%. Por que só apenas 25% das pessoas que agendaram comparecem? O que será que aconteceu? Será que a sua secretária forçou demais o agendamento com uma pessoa que não tinha perfil apenas para conseguir agendar? Ou será que a sua secretária não teve um contato com essa pessoa após o agendamento, então ela só mandou uma mensagem no dia ali perguntando se a pessoa ia comparecer, não fez nenhuma confirmação de agenda, ou fez apenas uma confirmação de agenda, que é muito comum? O que aconteceu nesse tempo, né? Será que a sua secretária marcou esse lead para ele ser atendido daqui a 10, 15 dias? Caso isso aconteça, a chance dele comparecer é muito baixa. Com isso, você tem que, mais uma vez, buscar onde está o problema, ir na raiz dele para poder solucionar. Se o tempo de agendamento está muito longo, agenda esse lead com apenas 2 dias, 3 dias no máximo. Se a sua secretária está fazendo só uma tentativa, só uma confirmação de agenda, fala para ela para fazer 2, 3, aumenta as confirmações, mude a forma de abordagem. Algo que eu já vi também, que funciona muito bem, é o dentista pegar ali o telefone um dia antes ou no dia da avaliação e gravar um vídeo com a câmera de selfie falando o nome do paciente e falando que está aguardando ele para atendimento. Daria muito trabalho fazer isso, nós temos aí 10 agendamentos no dia, 15. Sim, gente, vai dar trabalho. Realmente é trabalhoso, mas você precisa aumentar o número de comparecimento dentro da sua clínica. E é uma atitude simples, que se você conseguir fazer com que 2 ou 3 pessoas a mais compareçam no dia, vale a pena, porque cá no final do funil
você vai ter mais vendas, sabe? Então são ações que você tem que executar no dia a dia da clínica. E aqui em vendas, vamos supor que você ou o seu orçamentista esteja fazendo apenas 10%. Se o ideal é 40%, por que tu está fazendo 10%? Será que o meu orçamentista ele tem perfil de vendas? Será que você, dentista, você tem perfil de vendas? Será que você sabe vender o seu serviço ou você só faz uma avaliação ali no paciente, fala o que ele precisa e fica esperando que ele feche com você? Então você tem que se fazer essas perguntas, você tem que analisar o seu atendimento. Se você não tem esse perfil de vendas, vai buscar um curso para aprender a vender, vai buscar conhecimento. Se o seu orçamentista não tem, busque algum curso para ele. Se ele não quiser evoluir, que troque de orçamentista, mas o que você não pode aceitar é que você esteja fazendo investimento em marketing e que você só venda para 10%. Então você tem que buscar essas formas de corrigir o seu funil. Agora o que eu quero mostrar para você? Eu mudei aqui as porcentagens, né, do ideal para esse outro funil. Eu vou duplicar aqui, voltar da forma que estava antes, só para a gente ter uma noção do tanto que muda quando o funil não está alinhado. Veja só, esse daqui é o funil recomendado e esse é o exemplo que eu fui colocando quando a equipe não está muito bem alinhada, quando tem pontos de melhora, né? 300 leads, supondo que 20% apenas agendaram, significa que são 60 agendamentos. Supondo que dos 60, 25% compareceram, são 15 avaliações. E quando nós temos aqui 15 avaliações e nós conseguimos vender apenas para 10%, daria aí uma venda e meia. Vamos colocar duas, vamos aumentar um pouquinho. Daria 2 vendas apenas. Então olha só, a diferença de um funil bom, de um funil bem feito, para um funil quando ele está com problemas, quando ele precisa de ajuste. E isso daqui a gente desconsidera o valor de investimento, tá? O mesmo valor investido em uma campanha ruim, ele pode ser investido em uma campanha boa e ter aqui 10 vezes mais resultado. E isso é o que você tem que ficar atento hoje dentro da sua clínica. Você precisa ter esse mapeamento. Nós fazemos isso daqui para todos os clientes da Odontolides. Não faz sentido os nossos clientes ficarem investindo sem ter resultado financeiro. E como eu falei no início do vídeo, né, se você quiser entender melhor como que a Odontolides faz isso na prática, como que ela implementa isso dentro da sua clínica, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso site. E eu passei para vocês aqui as 4 métricas mais importantes que você tem que ter atenção dentro da sua clínica hoje e como que é um funil de vendas bem estruturado, o que você deve buscar. Mais uma vez, não é sempre que você vai conseguir fazer isso aqui dentro da sua clínica, mas você tem que buscar esse funil. Por mais que o seu funil hoje esteja assim, trabalhe nele, trabalhe as etapas. Por que o seu lead não está agendando? Por que o seu lead agenda e não comparece? Por que o seu lead comparece e não compra? Trabalhe bem cada etapa para você conseguir chegar em um resultado bom assim, então um número significativo de vendas. Agora, para contratar o Odontolides é bem simples, basta clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e marcar uma reunião com a gente. Muito obrigado por ter assistido, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal.